Seja muito bem-vindo à nossa websérie About Carreiras. Você, sua melhor escolha. Esse é o nosso segundo episódio e dessa vez nós vamos falar sobre a descoberta. No episódio anterior nós falamos sobre propósito, então você já viu por que essa websérie chama Você, a sua melhor escolha. Porque escolher a sua felicidade é o seu propósito primário e a partir daí você vai poder direcionar a sua vida para o melhor caminho e nós vamos falar sobre essa descoberta então, qual que é o seu propósito. Bom, ser feliz é um propósito primário. E agora esse propósito secundário, que é a hora que você pega as suas habilidades e aplica para fazer com que isso seja não apenas uma profissão, mas um estilo de vida. Vamos falar agora sobre um cara fantástico, que é o Mihaly Csikszentmihalyi. Cara, é impossível só letrar o nome desse cara. Eu desisto. Você vai ver que tem uma, duas, três consoantes. Cara, são 3 consoantes antes de uma vogal. Então desiste. E ele é um psicólogo que desenvolveu uma teoria chamada Flow. E ele escreveu um livro chamado O Segredo da Felicidade. Olha que interessante o estudo do Mihaly. Foi mais de 20 anos de pesquisa para chegar a essa conclusão. Isso pode fazer toda a diferença na nossa vida. Olha que interessante. Mihaly, ele percebia que ele tinha muitos pacientes, e por ter formação na área da psicologia, que ficavam oscilando entre o tédio e a ansiedade. Ele percebia que as pessoas que se tornavam ansiosas eram pessoas que tinham um desafio muito grande para poder cumprir, e se sentiam um pouco capacitadas para esse desafio. Ou seja, é a espera de algo que vai acontecer que talvez ele não possa resolver isso. Por outro lado, já vinha a ideia do tédio. É quando você faz uma coisa tão bem, mas tão bem que não te dá mais nenhum desafio. E você fica entediado de fazer as coisas. Eu não sei como que é o seu trabalho. Se no seu trabalho você sente tédio, ou sente ansiedade, ou existem outros padrões, e ele também identifica esses outros padrões, e nós vamos falar sobre eles. Mas o Mihaly ele descobriu uma coisa muito interessante, que quando a habilidade é alta e o desafio é proporcional, na verdade ele diz que o desafio tem que ser 4% maior do que a habilidade para poder gerar uma expectativa, você entra em um estado de total foco, de total atenção, de total concentração, que as coisas simplesmente fluem. Ele fala que esse é o estado de flow, esse é o estado de fluxo. Atletas de alto desempenho dizem que se sentem fluindo, como se fosse uma cachoeira ou as águas de um rio. Eles simplesmente não percebem mais o que eles estão fazendo, simplesmente fazem. E você já deve ter visto um tenista jogando em alto nível, você olha em casa e fala assim, rapaz, mas isso aqui eu sei fazer. Olha, isso eu consigo fazer. Você vê uma pessoa praticando qualquer tipo de esporte de alto desempenho, você pensa que aquilo é fácil, porque ele desempenha aquilo com tanta maestria que ele entra no estado de flow. Ele simplesmente executa, não pensa mais, simplesmente faz. E o estado de flow ele é prazeroso por si só. Ayrton Senna conta um relato que é fantástico. Ele diz que ele estava dando volta mais rápida atrás de volta mais rápida. E de repente ele disse que não percebia mais os muros em sua volta, não percebia mais a distância que tinha na sua frente, não percebia mais as luzes, ele simplesmente se sentia fluindo. Até que ele se tornou consciente e percebeu, nossa, eu estou indo muito rápido agora. E eu preciso ir devagar que eu já passei do meu limite muito. Posso morrer fazendo isso. E o trágico foi que o Ayrton Senna morreu fora de um estado de flow, numa fatalidade. Mas o estado de flow é quando você executa com maestria aquilo que você sabe fazer, quando as suas habilidades encontram um desafio à altura e você simplesmente faz, e aí você tem o seu 100%, você faz o seu melhor. Olha que interessante ainda mais. Mihaly ele apresenta um gráfico onde aqui nós temos os desafios e aqui nós temos as habilidades. E ele vem falando que à medida que a gente vai crescendo, e a gente vai fazer isso juntos daqui a pouco, você vai tendo características de emoções, de sentimentos. Por exemplo, aqui é a habilidade. Imagine que a habilidade ela está aqui. Ou seja, a habilidade é alta e o desafio é pequeno. Ok, então isso aqui você pode fazer um relaxamento. Mas se você vier mais para cá, ou seja, pouca habilidade, o desafio é ainda menor, você pode entrar no estado de tédio, de apatia, de preocupação, e assim sucessivamente, né? Vai ter o estado
de euforia, excitação, de ansiedade, o estado de controle, o estado de relaxamento, o estado de flow. A gente vai falar isso de maneira melhor, de maneira mais clara. Mas nesse momento, eu quero que você pare e pense. Na verdade, faça. Pega uma caneta e papel e faça esse mesmo gráfico aqui. Coloque para cima, para baixo, como se fosse um eixo daqueles cartesianos. Coloquem aí vocês. E façam como se fosse um asterisco aqui, marcando aqui no meio. Bom, pausa o vídeo, qualquer coisa, vai e faz e preenche dessa forma aqui. Aqui, ó, desafio. E embaixo, a habilidade. Vai preenchendo assim. Então coloque primeiro o desafio ali e no outro eixo a habilidade. Logo em seguida, você preenche com essas informações: excitação, flow, controle, relaxamento, o tédio, a apatia, a preocupação, a ansiedade. Qual que é agora o seu trabalho? É identificar quais são os estados de flow, quais são os seus estados de flow, o que você faz que te leva para o flow. É o primeiro caminho para que você possa encontrar aquilo que nós falamos sobre propósito, aquilo que nós falamos sobre propósito do dia a dia, né? O secundário, porque o primário a gente já viu que tem a ver com ser você mesmo. Agora o propósito do dia a dia. Bom, eu vou dar um exemplo pessoal, vou dar um exemplo meu. Quando eu vou entrar em sala de aula, eu tenho que encontrar muitas vezes turmas com 100 alunos. Eu sinto uma ansiedade muito grande, é um desafio muito grande. É falar sobre um conteúdo para muita gente ali que já tem uma experiência profissional. Só que com o tempo fazendo isso, eu sei que a minha habilidade de fazer isso também é muito boa. Então quando eu entro em sala, por mais ansioso que eu esteja, quando começam as aulas, eu simplesmente começo a fluir. Ou seja, eu tenho uma habilidade alta para um desafio alto. E aqui, nesse momento, eu entro em flow. E eu falo e passo o tempo todo falando em sala de aula. Eu não sinto fome, não sinto cansaço, não sinto frio nem calor. Os alunos reclamam às vezes do ar-condicionado. Para mim, eu nem percebi a diferença da temperatura porque estou em flow. Muitas coisas que eu faço, eu percebo que eu ainda não tenho tanta habilidade. Então eu entro num estado de excitação. Outros eu entro em ansiedade, outros em preocupação. Quando eu tenho que fazer alguma coisa assim, por exemplo, cantar. Cantar é algo que eu adoro cantar. Mas eu sei que minha habilidade de cantar não é tão boa. Então quando eu vou ter que cantar em público, eu tenho ansiedade. Realmente. Muitas vezes, dependendo do desafio, até preocupação. Já tem outras coisas que a gente faz com o pé nas costas. É por isso que a gente deixa muitos joguinhos que a gente fazia, talvez jogos de videogame, ou jogos que a gente faz com os amigos, aquelas coisas. Você já domina tanto aquilo que não tem desafio nenhum para você. E aí ou você relaxa e se diverte, ou você entra em tédio, às vezes fica até apático. Qual que é o seu trabalho? Marque aí, no seu gráfico, as suas atividades profissionais que te levam para o fluxo. O que você faz que você simplesmente entra no fluxo? Ou aquilo que te gera ansiedade, te gera preocupação? Porque você vai saber se você vai aumentar a habilidade ou se você vai diminuir o desafio. Veja também na sua vida pessoal, a sua vida pessoal. O que você faz nas suas horas de lazer, enfim, que te levam para o flow. E se você tivesse esses momentos de flow com mais frequência? A gente começa a falar sobre qualidade de vida. E a gente começa a contrapor uma série de coisas sobre o volume de dinheiro que a gente caracteriza como sucesso. E a gente vai falar disso de maneira mais precisa agora. O poder do dinheiro. O que o dinheiro significa para você? O que você acredita sobre dinheiro? Ele é importante? Ele traz felicidade? Qual que é o papel do dinheiro na sua vida? E mais, a gente pode completar isso assim, ó. Qual que é o segredo para o sucesso financeiro? Porque quantas vezes a gente não vê alguma coisa na TV, uma super promoção, e a gente vai e usa o cartão de crédito, ou a gente vai e faz um carnê das Casas Bahia, ou a gente faz alguma coisa para poder adquirir um bem e depois passam muito tempo pagando aquilo, vivendo extremamente apertado. Pera lá, e se você tivesse mais dinheiro? Isso seria diferente? Talvez não. Talvez se você tivesse mais dinheiro, você simplesmente mudaria o seu padrão de consumo e você continuaria sentindo a mesma ansiedade da falta do dinheiro. Olha que louco isso, olha que interessante isso. E vamos mais, eu quero falar mais. O que você acha das pessoas que têm dinheiro?
Muitas pessoas, e é comum você ver pessoas falando isso, não, porque dinheiro não é importante, dinheiro não traz felicidade, enfim. Eu prefiro ajudar os outros, ser altruístas, ok. Até para ajudar os outros, você precisa ter dinheiro. O dinheiro, na nossa sociedade, ocupa um papel central. E entender as movimentações desse dinheiro, o jogo do dinheiro, saber jogar o jogo do dinheiro, é o que faz a diferença. Para isso, você precisa saber quais são as suas regras aí dentro da sua cabeça sobre dinheiro. E se as suas regras sobre dinheiro for diferente das regras do jogo, você precisa mudar suas regras ou você não vai ter dinheiro. E eu atendi no meu consultório um caso que para mim foi marcante. É um empresário aqui de Brasília que trabalhava com softwares e ele movimentava na conta pessoal dele em torno de 40 mil reais fora da conta da empresa. E o louco é que ele não conseguia reter dinheiro. Ele era totalmente endividado, vivia com um padrão de vida alto, mas com uma sensação de ansiedade muito alta também, preocupação, porque ele não conseguia reter dinheiro. Nós fizemos uma sessão da hipnose, de hipnoterapia, eu também sou hipnoterapeuta e vocês sabem disso. É minha paixão a hipnose clínica, e mais do que minha paixão, é minha profissão. A hipnose clínica nos revelou que a crença dele, principal, era de que ricos são desonestos, ricos são gananciosos de maneira negativa, que para ser rico ele precisa passar a perna em alguém, ricos não vão para o céu dentro de um conceito religioso, que é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então, inconscientemente, essas eram as suas crenças. Então, essas crenças o conduziam para não reter dinheiro. No momento que ele entendeu quais eram as suas crenças, ele pôde mudar as crenças. E eu te garanto, como Stephen Covey fala com muita clareza, a maioria das pessoas bem-sucedidas financeiramente são pessoas de caráter, de integridade, que sabem jogar o jogo do dinheiro, mas não se corrompem por ele. A minoria são corruptos, são desonestos, mas esses fazem mais barulho e a gente ouve mais sobre eles. Mas vamos falar mais. A estrada reta para o sucesso. A gente ouve sempre de alguém falando bem assim, para você ter sucesso o caminho é esse, vai no meu feeling aqui, o caminho é esse. Vai por aqui, e segue nesse caminho porque o sucesso está ali. Cara, Murilo Gun fala muito isso no curso dele de reabilitação criativa, reaprendizagem de criatividade. O caminho para o sucesso não é uma linha reta. E a gente aprende que a distância entre dois pontos é uma reta, né? Então a gente pensa assim, eu estou aqui, o sucesso está lá, a linha reta, e não é. E a gente ouve, às vezes, de alguém da família que fala, não, o caminho é esse aqui, meu filho, faz isso daqui, estuda, e esse é o melhor caminho. Foi assim que eu fiz. Mas o mundo muda. O mundo mudou. E a gente está falando de propósito é ser você, pera lá. Então a gente precisa confrontar essa estrada reta para o sucesso. Porque muitas vezes, e eu te garanto, a estrada para o sucesso, ela é seguida de trechos que vão desviando. Opa, deu errado aqui, pego essa lição, aprendo, retroalimento dentro das minhas experiências, sigo mais uma vez pelo caminho e vou indo em direção ao sucesso, cheio de caminhos. Não existe uma linha reta. Então, quantas formas existem de ter sucesso financeiro? Quantas? Depende, o que é sucesso financeiro para você? Pode ser o caminho do concurso público, mas pode ser o caminho do empreendedorismo, o caminho do investimento, o caminho de viver da sua arte de maneira autônoma. Existem várias formas para o sucesso financeiro, mas para isso a gente precisa definir o que é sucesso financeiro para você. O que você espera ter? O que não dá para fazer é você ter uma expectativa de sucesso financeiro como poder ter um padrão de vida elevado e viver uma vida diferente disso. Aí você vai se sentir mal. Então, se você escolhe voluntariamente, não, eu quero viver padrões de vida mais baixos e tal, eu quero viver de maneira totalmente altruísta, andar de chinelo na praia, aquela coisa toda, não me importa, andar de bicicleta, ok. Esse é o seu padrão. E isso tá bom. Agora, o que não dá é para você viver como uma pessoa que quer andar assim sempre de chinelo na praia, que não quer viver da arte, quer andar de bicicleta, não quer ter carro, mas no fundo tem o desejo de ter todas essas coisas. E aí, se sentir mal. Então, vale a pena você pensar sobre isso aí um pouquinho. Não, e existe ainda o que as escolas e os pais não te ensinam. Como assim os pais não te ensinam, né? A escola não te ensina? Bom, a gente ouve dos nossos pais constantemente uma ideia de que, olha, a gente precisa seguir os estudos. Estuda pra caramba, estuda muito, porque estudar resolve a vida.
Agora eu te pergunto, quantas pessoas têm diplomas e estão desempregadas? Quantas pessoas estudaram bastante, fizeram especializações, mestrado, doutorado e estão totalmente endividadas? Hã? Entende que uma coisa não tem nada a ver com a outra se a gente olhar com um viés de fora desse paradigma que a gente aprendeu? É lógico que o estudo ele é fundamental, mas não necessariamente o estudo tradicional. O estudo tradicional ele pode te levar, sim, a conhecimentos que você pode aplicar na sua vida, mas para esse jogo do dinheiro é importante estudar sobre o mercado financeiro, estudar sobre como funciona o dinheiro, estudar qual que é o jogo do dinheiro, como se faz para poder ganhar dinheiro. E aí você encontra pessoas que são extremamente educadas no mundo financeiro que não são necessariamente educadas no trabalho formal. Então aí a gente começa a contrapor algumas coisas. E é difícil quando a gente faz isso, porque a gente quebra os nossos paradigmas mais profundos, porque às vezes você está aí pensando assim, não, tudo que eu quero na minha vida é uma oportunidade de fazer uma faculdade. Tá. E o que você vai fazer depois? Como que isso vai conduzir você para aquele sucesso financeiro? E a gente ainda vai chegar em um ponto muito sério falando sobre liberdade financeira e tudo mais. O que você vai fazer depois? Lembra do flow? Volta. Encontra o que te dá prazer, o seu propósito de vida, encontra o que te deixa em flow. E veja se existe uma faculdade sobre isso. Ou se você pode seguir um caminho diferente do que aquilo que é tradicional. Nossos pais falam muito também pra gente assim, trabalha duro. Beleza, mas se você trabalhar duro sem ter um propósito, você vai acabar virando um escravo do seu próprio trabalho. Também é errado. Vamos melhorar isso ainda mais. De quem você segue conselhos? De quem? Quem são as pessoas que estão te aconselhando? Sabe por quê? Porque se a pessoa não tem o estilo de vida ou o padrão de vida que você quer ter, por que você escuta conselho dele? Não, desculpa ser bem duro assim, e na verdade eu quero ser mesmo, para que você pense. Sabe aquela tia solteirona que dá conselho sobre relacionamento? Aquele tio que está todo endividado que te fala como você vai gastar seu dinheiro? Presta atenção sobre quem você está escolhendo ouvir conselhos. Foque nas pessoas bem-sucedidas. Existe uma frase que é muito comum que diz que nós somos a média de nossos 5 amigos mais próximos. Então observe quem são seus amigos. Veja essa média aí. Né? Pensa um pouquinho sobre isso. Mas, essa daqui é a Carol Dweck. Ela escreveu um livro chamado Mindset, a nova psicologia do sucesso. E ela diz que o segredo é como a gente encara o mundo. Como assim como a gente encara o mundo? É a forma como nós somos criados e qual que é o nosso estilo de mente que a gente tem. O mindset é a nossa programação mental. As nossas crenças, nossas experiências, nossas emoções, nossos pensamentos, tudo isso forma o nosso mindset. E ela diz que existem 2 mindsets. O fixo e o progressivo. Aqui nós temos um mindset fixo e o fixo e o progressivo. Pessoas com mindset fixo são pessoas que, em relação aos desafios, fogem deles. De verdade, fogem deles. Eles se acham inteligentes demais. Pessoas com mindset progressivo, eles encaram desafios e eles simplesmente vão atrás de resolver questões novas. Foi feito um estudo muito interessante com crianças que apresentavam mindset fixo e mindset progressivo. Crianças com mindset fixo, quando recebiam várias pecinhas para montar um quebra-cabeça, elas recebiam pecinhas de um quebra-cabeça novo e de um quebra-cabeça que eles já haviam montado. As pessoas, aquelas crianças com mindset fixo, escolhiam montar o quebra-cabeça que elas já conheciam. Sabe por quê? Porque elas não admitiam o fracasso. Elas não queriam errar, elas sabiam que davam conta. As crianças que tinham mindset progressivo, elas toparam montar um quebra-cabeça desconhecido, para que elas pudessem se desafiar. Olha a diferença do mindset. E vamos mais, mindset fixo, fogem dos obstáculos, preferem as coisas fáceis. Os outros não. Quem tem mindset progressivo, eles são persistentes, vão atrás das coisas que mais são complicados. Pessoas quando se deparam com pessoas de mindset fixo, eles fogem das falhas, têm medo de falhar. Os outros não, eles aprendem com isso e assim sucessivamente. Para não ficar falando de todos, eu acho que o ponto central é entender que o mindset fixo é aquele mindset que ignora as mudanças por mais que elas aconteçam.
As mudanças estão acontecendo e elas simplesmente estão ignorando. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou viver assim, eu vou morrer assim, é a síndrome de Gabriel. Quem tem mindset progressivo é o único mindset compatível com sucesso. São pessoas que não temem as falhas, são pessoas que não temem os desafios, são pessoas que progridem. E o interessante é que é possível mudar o seu mindset. Sabe como que a gente faz isso? Se tornando consciente. E aí a gente volta para a autoconsciência. E aí você pode mudar o seu mindset. E eu vou te falar uma coisa, pesquisas apontam que a grande maioria, quase 90% das pessoas apresentam mindset progressivo. Perdão, mindset fixo. E vocês vão entender por quê lá no nosso próximo episódio. A gente vai falar mais ainda. Bom, a gente já está caminhando por fim. Esse aqui é o Ben Israel, ele escreveu um livro que fala Eu vou te ensinar a ser rico. E ele apresenta que pessoas que são pobres são pessoas que elas trabalham para sobreviver, classe média trabalham por conforto e pessoas ricas trabalham por qualidade de vida. É diferente. E ele é tão interessante que ele apresenta esse dado, que gerações da mesma família apresentam o mesmo nível financeiro. Olha como é que é o mindset quando a gente aprende isso em casa. Observe como que famílias, por gerações e gerações, apresentam o mesmo nível financeiro. Por que filho de rico fica rico? Filho de pobre tende a ser pobre. Filho de classe média tende a ser da classe média. O mindset. Quebrar com essa corrente é simplesmente tornar-se autoconsciente e topar fazer as coisas diferentes. Bom, esse foi o nosso segundo episódio da nossa websérie. Faça os exercícios, faça as atividades. Encontre o seu flow. E encontrando o flow, ouse pensar diferente. Mude o seu paradigma de dinheiro, de caminho para o sucesso. Entenda que existem alternativas diferentes do que aquelas alternativas que foram te ensinadas. E talvez que você tenha até ensinado para outras pessoas. Procure leituras que falem sobre o mercado financeiro, sobre marketing, sobre empreendedorismo. Observe outras oportunidades e outras possibilidades. E você vai perceber que o mundo é muito mais colorido do que o caminho preto e branco de uma linha reta do estudo tradicional. Bom, eu te vejo no nosso próximo episódio. Até mais.